Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar diante da sua companhia com a nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Já estamos partindo para o final dessa obra magnífica que tem trazido para todos nós momentos de reflexão. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 16, Débito Aliviado, realmente contando um pouco a história de um companheiro que é dirigente de uma casa espírita. Vale a pena nós acompanharmos para perceber a grandeza de que se faz quando assumimos trabalhos com Jesus. O próprio tema já diz, débito aliviado. Quando nós trabalhamos no campo do bem, os nossos débitos são aliviados. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que oportunidade feliz de estarmos juntos mais uma vez, que o estudo de hoje, do princípio ao fim, possa ter o amparo, a proteção e a inspiração dos bons espíritos, e agradeço também todos que assistem e divulgam a TV A Caminho da Luz. Capítulo 16. Débito aliviado. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamo-lo em companhia de Silas, que nolo apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Então hoje nós vamos ver uma história muito interessante, não é? Eu tenho sempre falado para os companheiros, quando eu convido alguns companheiros, depois de um bom tempo de estudo, para o trabalho. E alguns companheiros me dizem, Sérgio, eu não estou preparado, você acha que eu posso trabalhar? Eu sempre digo o seguinte, se nós esperarmos nos tornar criaturas angelicais para o trabalho, nessa existência e talvez nas próximas, não conseguiremos. Quanto mais nós vamos assumindo compromisso na seara do bem, mais nós vamos cobrando de nós mesmos a reforma íntima. Por isso que a casa espírita tem que nos oferecer o estudo, tem que nos oferecer os cursos, tem que nos oferecer a preparação para que o tarefeiro possa saber o que ele está fazendo. Isso é muito importante. Então nós vamos ver a história, Adelino Correia, que ele trabalha numa casa espírita, e nós vamos ver um pouquinho que também, mesmo sendo um dirigente espírita, ele carrega com ele a marca do passado criminoso. Nós vamos acompanhar ao longo do estudo de hoje e também do próximo vídeo, relembrando que cada capítulo é dividido em 2 programas. Continua. Ouvimo-lo em preciosos comentários do Evangelho, sob o influxo de iluminados instrutores dos quais assimilava as correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Então, eu gostaria de estar colocando alguns comentários nessas frases, porque julgo ser importante, não é? Na frase anterior, ele menciona uma coisa muito interessante, um templo espírita cristão. Para muitas pessoas parece ser algo redundante, mas não é. As pessoas tentaram durante muitos anos, muitos séculos, talvez mais de 1,5 séculos, deturpar a doutrina espírita, dizendo que a doutrina espírita não é cristã. Então Chico Xavier sempre dizia que nós deveríamos nos referir ao espiritismo como o espiritismo cristão, um templo espírita cristão. Bom, qual que é o significado disso? Quando é um centro espírita cristão,
que trabalha para o campo do bem, nós vamos ver esse resultado. André Luiz, Hilário e Silas estão percebendo o quê? Que existem muitas entidades espirituais iluminadas naquela casa. Então nós vamos ver, não é? E é importante nós perceber a importância de um trabalho sério. Casa espírita, onde as pessoas estão preocupadas com cargo, estão preocupadas em ser diretores da casa, estão preocupadas em dirigir as atividades. Com certeza, raramente vai ter bons espíritos acompanhando. Vamos continuar a leitura. Continua. Falara com mestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição do trabalhador em experiências difíceis, mas o estágio de prova, a que parecia enredar-se, era mais amplo. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à amostra, certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. Além disso, acanhado e tristonho indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos, maravilhosamente lúcidos, a marca da humildade. Aqui já estamos vendo um pouco mais sobre o personagem Adelino Correia. Era um espírita, era uma pessoa que tinha muitas dificuldades no campo financeiro, muito simples, pela roupa que vestia e, ao mesmo tempo, adoentado, com as lutas que a vida foi lhe impondo, as doenças, as chagas, as complicações, as preocupações naturais do dia a dia. Mas aqui mostra também que, apesar de toda esta narrativa bonita que André Luiz nos traz a respeito dele, ele nos fala, ele possuía um olhar humilde, não possuía revolta no coração, não estava triste por estar na plateia pessoas que tinham muito mais materialmente do que ele não estava triste por naquela existência ter um corpo que as suas chagas ficavam visíveis, como essas placas vermelhas que pegavam parte do rosto, do ouvido, e assim como nos narra André Luiz. Esse é o tarefeiro que nós somos convidados a ser hoje em dia. Temos dores, contas a pagar, preocupações, família a sustentar. Temos aquela ideia de que o médium da casa espírita, o dirigente espírita, não tem problema, não tem dor, não tem angústia. E não é nada disso na realidade. Somos pessoas comuns, pessoas com as nossas necessidades, com as nossas fragilidades, com os nossos altos, com os nossos baixos. É verdade que há médiuns que se colocam na condição de superiores, de benfeitores encarnados, mas aqui nós estamos vendo um companheiro que com muita luta levava a sua atividade, com muito amor. Já foi descrito e comentado pelo meu pai, quando ele comentava o Evangelho, ele colocava o principal ingrediente, que era o amor e o sentimento. Então estamos diante de um ser apaixonante, que podemos nos assemelhar a ele em sua humildade, em sua perseverança, em seu devotamento à causa do bem. Continua. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Doce velhinha desencarnada abeirou-se de nós e, demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas
excursões, falou-lhe afetuosa: assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Noto-o mais incomodado ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. Sim, sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece, de todos nós, especial carinho. Então nós estamos começando a ver um pouquinho a característica de um homem que se dedica ao próximo e tem consciência de que a dor que ele está atravessando é necessário para o burilamento do seu coração. Quem tem eczema sabe que coça muito, dói, tem determinados momentos que está mais atacada e realmente incomoda. Então essa senhora que se abeirou de Silas diz a ele: Silas, eu queria fazer um pedido. Nós precisamos ajudar Adelino. Ultimamente, ele se encontra incomodado com as dores, com a coceira, com o incômodo da doença. Então, será que nós poderíamos auxiliá-lo? Então é um pedido que ela faz a Silas e, ao mesmo tempo, vendo a possibilidade daquele irmão que ajuda tanta gente também poder ser socorrido. E agora nós vamos ver, então, qual é a resposta de Silas para nós entendermos como funciona as coisas no mundo espiritual. Vamos acompanhar. Continua, porque pensa ele nas necessidades dos outros, sem refletir nas necessidades próprias, acrescentou a anciã comovida. O assessor de Druso prosseguiu com carinho. 2 de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono. E afagando-lhe a cabeça, esteja tranquila. Correia, em breve, estará plenamente restaurado. Então nós vemos aqui, não é? Que participação bonita. Às vezes a gente não vê o plano espiritual, mas muitos que estão no plano espiritual nos acompanham. Às vezes é os nossos parentes, amigos, pessoas que foram socorridas por nós, que têm gratidão. E essa mulher, uma senhora, denotava um carinho extremo por Correia, o dirigente da casa. E Silas então diz: olha, minha irmã, todas as noites, enquanto Adelino Correia dorme, o seu espírito está sendo atendido por 2 médicos da nossa instituição. Em breve, Correia estará bem. Veja, não é Correia que está pedindo para ele, porque nós somos assim, não é? Quantos companheiros da casa espírita, às vezes eu pergunto no dia seguinte: por que você não foi no trabalho ontem? Ah, eu não estava bem. Isso é a característica dos trabalhadores que já nasceram cansados, como a gente tem um hábito de dizer, que não tem consciência do trabalho. Por isso Jesus legou aquela máxima: façais aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. Correia está ali firme no posto, mesmo com dor, mesmo com aquela coceira, mesmo com aquele incômodo, mas ele está sorrindo para as pessoas, ouvindo as necessidades das pessoas, levando uma palavra de carinho, uma palavra de orientação, uma palavra de paz. Então aqui nós vemos que Correia não está pedindo nada para ele, mas ele já está sendo auxiliado
Porque assim é a lei divina. Façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Essa é uma das leis básicas do mundo de ação e de reação, do mundo de provas e de expiações. Então isso me chamou a atenção que nós não precisamos pedir para a espiritualidade, não é? Eu me lembro que quando eu estava doente, certa feita conversando com o nosso benfeitor, o doutor Adroaldo, estava ainda acamado, com referência ao Covid, e num determinado momento ele brincou: meu filho, você não pediu ajuda? Eu digo: doutor Adroaldo, você sabe das nossas necessidades, e eu sei que eu não estou sendo desamparado. Eu sei que eu estou sendo auxiliado. E ele sorriu e foi-se embora. Então é assim que nós temos que ver a vida. Não precisamos pedir. Os Espíritos sabem da nossa necessidade, não é? Eu vejo companheiros que fazem barganha com os Espíritos. Olha, se eu melhorar, à noite eu vou no centro. Isso é uma herança da Igreja Católica, não é? Olha, se o santo me ajudar, eu vou dar cesta básica, eu vou subir a escadaria da igreja de joelhos. Trazemos isso, reminiscências da Igreja Católica. É verdade, é a troca que nós fazemos, né? Então vamos dar continuidade, porque é um capítulo fantástico, é um capítulo que serve para mim, para o André Luiz e para você que trabalha numa casa espírita ou que pretende trabalhar numa casa espírita. É assim que a espiritualidade conduz as suas atividades. Continua. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes, e Adelino, dentro deles, atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Cercado pelas vibrações radiantes dos seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. Esse é um outro ponto também, não é? Então nós percebemos que quando nós estamos ali, trabalhando no sentido do bem, ouvindo um, auxiliando o outro, conduzindo o outro, naquele momento, e eu falo por experiência própria, como um dirigente numa casa espírita, às vezes vou para o centro me arrastejando pelas dores, pelos problemas físicos, principalmente depois do Covid, onde ainda tenho sequelas. Lá parece que tudo desaparece. Começamos a ver pessoas com problemas maiores do que o nosso. Começamos a ouvir pessoas com dores muito maior do que a nossa. E nós começamos ali a dar uma palavra para um, uma palavra para outro, sempre nos lembrando que quando eu falo alguma coisa, a primeira pessoa que ouve sou eu mesmo, os meus ouvidos, e com a minha fala até chegar ao ouvido do outro. Então nós estamos vendo aqui, aquele irmão Adelino está como uma roupa iluminada, porque ele está amparado pela espiritualidade, ele está amparado naquele momento de paz, naquele momento de serenidade. E aqui também é um ponto interessante, porque levou anos para Adelino chegar nessa condição. Há casas espíritas que acreditam que a cada gestão uma pessoa tem que dirigir a casa. Para Adelino dirigir a casa com a segurança que ele dirige, ele precisou de anos, de décadas, para ter essa segurança e essa firmeza no trabalho. Não é que a pessoa é dona do centro espírita, ou somente a pessoa vai mandar na casa espírita. Não, não estamos dizendo isso. Mas casa espírita precisa de afinidade. E ninguém cria uma afinidade, como estamos vendo no dia de hoje, numa gestão de 4 anos. Eu estava, essa semana ainda, conversando com um grupo de pessoas de São Bernardo do Campo, que veio visitar a nossa casa,
pessoas que nos acompanham pela TV A Caminho da Luz, diante do culto do Evangelho no Lar que fazemos todos os dias. E essas pessoas diziam, não é? Olha, essa casa é diferente. E eu já fui em muitas casas em São Bernardo, em São Paulo. E nós estávamos ali explicando que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ainda diz que o Espiritismo é pessoas. O Espiritismo ainda não é movimento como um todo. Então, quando nós vamos numa casa espírita, nós vamos porque alguém nos indicou, porque alguém nos atendeu. Ainda a casa espírita necessita de pessoas. E consciente disso, eu disse para as nossas irmãs, nós temos que preparar companheiros para sermos receptivos na casa espírita, para receber as pessoas. O Chico falava da casa espírita família, não é? Primeiro se inicia com a família. E é verdade, o núcleo Chico Xavier se iniciou com a minha família. Os primeiros fundadores foi eu, a Soraya, os 2 filhos, né? Quando nós fizemos a primeira casa, eram pequenos, mas nos acompanhava. Quando nós fizemos a segunda parte da construção, que é a parte maior, já tínhamos o André como vice-presidente da casa, já tínhamos a Gra como também uma diretora da casa, a Soraya já dirigia e continua a dirigir a área assistencial da casa. Então nós percebemos que foi daí que começou a aproximar companheiros, que foram vendo o trabalho e foram engrossando as fileiras, não é? Então nós percebemos que nós precisamos crescer esse movimento de pessoas que são dedicadas para podermos ter quantidades maiores de trabalho na seara do bem. Continua. Alguns instantes após o afastamento da velhinha, apareceu-nos simpático rapaz, igualmente já desenfaixado da matéria física, que depois de saudar-nos, rogou reverente ao nosso orientador. Peço vênia para solicitar-lhe valioso obséquio. Fale sem receio. E o jovem recém-chegado explicou de olhos úmidos. Meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira. Pelo muito que auxilia os outros, descura-se das suas próprias necessidades. Pelo amparo que ele oferece constantemente à minha pobre mãe encarnada, insisto no apoio de sua amizade para que seja favorecido. Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora viúva, em grande penúria para atender ao tratamento de 2 dos meus manos enfermos, procurei-o em lágrimas, transmitindo-lhe apelos mentais para que nos protegesse e, sem qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus impulsos, visitou-nos a casa, entregando à minha sofredora mãezinha a importância de que necessitava. Ó meu assistente, rogo-lhe por amor a Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia. Olha que bonito essa descrição. Um jovem desencarnado deixou a mãe ainda encarnada e mais 2 irmãos. Tanto Adelino quanto a família desse rapaz são pobres. Adelino tinha um emprego com muita dificuldade, levava a vida com muita dificuldade, estava passando por crise financeira, mas aquele jovem já não tinha mais para quem recorrer, precisava de remédio, de alimento, de auxílio, e ele foi pedir humildemente a Adelino se ele poderia levar um amparo à sua mãe. E Adelino, como imaginando que fosse obra do acaso, foi até a casa da mãe, levou amparo, levou paz, levou auxílio. E aí, esse jovem, vendo a situação de Adelino, foi até Silas e falou: Silas, precisamos ajudar ele.
Ele tira do dele para dar para as outras pessoas. Ele prefere ele passar dificuldades do que ver as pessoas ao seu lado passando dificuldades. Adelina é um espírito assim, vultoso? Não. É um espírito com um passado ainda comprometido. É um espírito ainda com muitas lutas no campo da moralidade. É um espírito ainda com muitas dificuldades do passado. Mas é um espírito que está aproveitando a sua existência. Adelino é especial? Não. Ele se faz especial pela causa que ele abraçou. Olha que coisa interessante também, André, olhando por um outro viés, é o segundo espírito que, quando aquele grupo de espíritos que ali estão, que são auxiliados pela casa, vem Silas, sabedor que Silas é um benfeitor daquela casa, Silas frequenta aquela casa com regularidade. Os dois até agora foram pedir, André, intercessão pelo presidente da casa. Olha como o que Jesus disse é verdade, façais aos outros o que gostaria que os outros os fizessem. Então eles não estão pedindo a Silas pelos familiares que estão sendo apenas atendidos ali. Eles estão pedindo para que Adelino Correia continue recebendo auxílio para poder continuar o trabalho maravilhoso aos encarnados. Olha que bonito, né, André? Talvez nós que somos dirigentes espíritas já paramos para estudar um capítulo tão simples como esse, mas que ao mesmo tempo de uma profundidade tão grande das benécias que nós recebemos quando passamos a fazer um trabalho voltado com o coração aberto. Então isso é muito importante nós refletirmos. Continua. Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse: descansemos. Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Incumbe-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa a que se dedicou. As circunstâncias, na luta material, harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados. Efetivamente, o serviço espontâneo, na afetuosa defesa do amigo que ali enxergávamos, prestativo e confiante, era um tema de amizade e gratidão a estudar. Eu não poderia deixar, enquanto estava aqui acompanhando a leitura do André, fosse como eu tivesse uma viagem rápida no túnel do tempo e me lembrei daquela noite que nós estávamos à casa de Chico Xavier. O nosso irmão Toninho, de Pádua, dirigente do Lar Espírita Cristão até hoje, na cidade de Itatiba, nós estávamos ali numa caravana. O Toninho é contador e ele naquela época disse assim: Chico, você está acompanhando as leis que estão saindo com referência à mudança de estatuto, as leis que, para uma instituição receber verba governamental, ela tem que mudar o estatuto, tirar espírita, tirar centro espírita, tirar a religião. O Chico ouviu aquilo. E de repente ele diz: Chico, como é que nós vamos nos comportar? Eu me lembro que o Chico perguntou assim: terá que tirar da frente a palavra espírita, cristão? Sim, Chico. Então o Chico deu um sorriso e diz assim: olha, Toninho, meu filho, Emmanuel se faz presente, está dizendo que se nós tivermos que tirar espírita cristão do estatuto, nós estaremos negando Jesus. Então,
nós devemos continuar como religião, porque quando trabalhamos com Jesus, nada há de nos faltar. Então André Luiz é testemunha. Às vezes nós estamos lá com as nossas obras assistenciais terça, quinta e sábado, fazendo a comida fraterna. Então às vezes na terça a gente diz, olha, hoje eu fiz o que eu tinha, não sei como é que vai ficar para quinta. Resumindo, até quinta-feira tudo chega. Isso aconteceu nesse sábado. Hoje estamos gravando o programa na quarta e no sábado que passou estávamos com poucos mantimentos ali para a sopa, batata, chuchu, mandioca, cenoura, até já estávamos vendo com os companheiros para cada um cotizar um pouquinho para irmos num lugar ali perto do núcleo, que faz um preço mais barato quando precisamos. Aí de repente bateu na porta do centro e uma pessoa levou 2 sacos de batata. Não era aqueles sacos grandes não, mas 2 sacos que para a sopa daria também para a terça-feira. Então nós vemos que era 8 da manhã, a gente já estava pensando como é que vai ser daqui para frente. Bateu, não era espírita, nunca havia pessoa na frente, não sei nem se é de Itapira ou não, não sei nem se é encarnado ou não, mas bateu na porta e deixou ali. Continua. Dir-se-ia, observou Hilário intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sob nossa vista. Olha que interessante aqui, apenas para analisarmos, olha o que observou Hilário. Se as pessoas que estavam ali eram devedoras desse nosso irmão, de Adelino. Essa foi uma pergunta que não está em forma de pergunta propriamente, mas foi uma observação que Hilário fez. Olha a resposta de Silas. Sim, aprovou Silas paciente. Os créditos de Adelino são realmente enormes, não obstante os débitos a que ainda está preso. Cultiva, no entanto, a aventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhes granjearem larga soma de reconhecimento. Então veja, para nós não perdemos tanto tempo, que ainda tem bastante leitura para o dia de hoje, mas vamos relembrar que ele faz questão de citar Silas, que Adelino não é um espírito perfeito. Adelino carrega o seu passado criminoso. Tem um karma ainda a resgatar. Mas de maneira maravilhosa, ele está conseguindo ombrear diante das dificuldades e vencê-las pelo trabalho do bem. Vamos continuar para nós entendermos um pouco melhor essa história. Continua. Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal no Instituto Evangélico em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor, cuja existência atual se desdobrava sob os auspícios da mansão que nos patrocinava os estudos. Em face da simpatia que Adelino despertava igualmente em nós, acercamo-nos dele, a fim de ofertar-lhe, de algum modo, o contingente de nossas forças, na movimentação dos passes magnéticos que passara agora a administrar em favor de alguns enfermos. Relembrando que a equipe espiritual é uma equipe espiritual talvez um pouco mais evoluída do que ele. Então nós percebemos que Silas era um espírito já de uma estatura evolutiva muito maior do que todos eles que ali estavam. Então Silas se aproximou de Adelino, que estava ali aplicando passe, atendendo as pessoas, para revigorar as suas energias para que o trabalho pudesse ser, de uma certa forma, mais consistente no auxílio ao próximo. Continua. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, nos sentíamos prontos a partilhar-lhe as tarefas, tão somente atraídos por sua irradiante bondade. A abnegação em toda a parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se
para que todos gravitemos em torno de sua luz. Fim do serviço da noite, Silas e nós acompanhamo-lo ao reduto doméstico. Esperava-o no limiar, a genitora, que evidentemente ultrapassava os 60 de idade. Então nós vamos ver aqui agora um pouquinho, não é? Que estavam todos eles esperando o término do trabalho, e iriam acompanhar Adelino até a sua casa, para que Adelino pudesse adormecer, o espírito saindo do corpo, naquele processo que Kardec explica do sono e dos sonhos, para fazer com que ele recebesse auxílio, não é? Acompanhava eles aquela senhora apresentando mais ou menos uns 60 anos. Era a mãe que acompanhava ele apresentando mais ou menos uns 60 anos, retornaram para casa. Aí nós vamos ver aqui o desenrolar dessa história. Continua. Silas deu-se pressa em nola apresentar, explicando: é nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga, a tutelar-lhe a existência. Reparando na avançada madureza do amigo que nos tomava a atenção, meu colega indagou: Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. A resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava provas perante as quais nos cabia respeitosa descrição. E enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-nos penetrar em aposento próximo. Então nós vemos aqui, não é, que é a pergunta dele: olha, estou vendo que os dois entraram e estão sozinhos, mãe e filho. Adelino não é casado? Sim, Adelino é casado. Mas como perceberam que ali não estava a esposa, também não quiseram adentrar-se a questões pessoais, percebendo que alguma coisa estava acontecendo, não é? Mas ficaram ali reparando que Adelino e Leontina, sua mãe, travava conversas fraternas, que é isso que o movimento espírita precisa aprender, a levarmos conversas fraternas para dentro de nossa casa. Vamos continuar a leitura. Continua. Junto à porta de entrada, alinhavam-se 3 leitos, ocupados por outras tantas criancinhas. Loura menina, de seus 9 a 10 anos presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Todos dormiam placidamente. Afagando a boneca viva, o assistente informou: esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Então agora nós estamos começando a entender o drama, não é? Então nós vemos ali um quarto que eles entraram, esse quarto tinham 3 leitos, não é? Então um dos leitos estava uma loura, uma menina de 9 a 10 anos mais ou menos, como ele mesmo descreve, ao lado de 2 petizes, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Então, nós vamos ver que aqui já deve ter alguns problemas nessas crianças, nesses 3 que ali se encontram, né? E um detalhe que, há 6 anos, a mãe abandonou a família. Então, Correia morava com a mãe e com os filhos de Correia, dos quais a esposa de Correia havia abandonado aquele lar. Então, nós vamos começando a entender o drama pessoal dessa família. E ele, com todo esse drama, com toda essa dificuldade, não demonstrava revolta. Lógico, não aceitava, era uma situação difícil. Mas ele, à luz do conhecimento espírita, superou aquela ausência e deu uma finalidade para a sua jornada terrena. Agora nós vamos ver um detalhe interessante. Será que os 3 filhos ali pertencem a Correia? Vamos ver agora. Continua, designando em seguida os 2 meninos de cor
aduziu. E estes pequenos são Mário e Raul, dois enjeitados que Adelino abraçou por filhos do coração. Então nós vamos perceber que na tradução que eu e o Paulo está acompanhando, aqui tira a palavra cor, né? Mostrando que aquelas duas crianças eram de cor negra, né? Diferente dos familiares que ali residiam, porque tratava-se de duas crianças que Correia adotou, duas crianças que Correia trouxe para dentro da sua casa, né? Então aqui não é, e na leitura, em nenhum momento, uma descrição racista, não é? É bom que a gente agora tem que explicar tudo isso, porque é uma coisa complicada, não é? Tudo tem que ser explicado, é apenas para diferenciar que eram duas crianças negras que foram adotadas por ele, né? Mas que ele tratava como 3 filhos, a filha de 9 a 10 anos e mais essas duas crianças que ele adotou e tinha os 3 como filho do coração. Continua. Hilário e eu, adivinhando as aflições ocultas que de certo enxameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos, de propósito, em reverente expectativa. Entendendo-nos a atitude, Silas passou a falar-nos mais longamente, aclarando: para exaltar o santificante esforço de um amigo, a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate. Qual se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e finalmente continuou. Então aqui nós estamos vendo que Silas vem explicar o porquê daquela condição, né? Como ele mesmo diz aqui, aquela posição difícil, né? Uma casa complicada, era uma casa cheia de problemas, como nós vemos no dia a dia, uma família carenciada, uma família que sofre muitos problemas, o pouco que Correia tem consegue também auxiliar pessoas que estão em situação mais difícil, que são atendidas pela casa espírita, mas nós até agora não vimos em nenhum momento nem Correia, nem a mãe de Correia se manifestar, por exemplo, uma revolta. Não. Eles estão ali com todos aqueles problemas no campo físico, no campo de Correia estar com a doença, no campo de que existe a dificuldade financeira, mas não existe a revolta, existe o entendimento. Eles sabem que tem que passar por aquilo. Em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico, que o recebeu das mãos da genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o moço afazendado, que lhe foi o pai solteiro, era homem de coração enrijecido. Muito cedo, acostumado ao orgulho tiranizante, em face da incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas a seu talante e em muitas ocasiões vendeu-as com os próprios filhos recém-natos, para lhes não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhe os instintos. Sabia usar o tronco e o chicote, sem qualquer compaixão. Então nós estamos vendo que Adelino no passado foi filho de um fazendeiro com uma escrava e que a mãe desencarnou quando ele nasceu. Ao dar à luz a ele, ele desencarnou. O pai era um solteirão, herdou a fazenda, herdou os negros, os escravos, herdou tudo que havia naquela propriedade. E ele era um homem muito enrijecido, acostumado a ver ele como o senhor de tudo
e os escravos como sendo propriedade dele. Então ele abusava das mulheres, quando as mulheres engravidavam, vendiam essas mulheres, vendiam os filhos recém-natos, ele não tinha compaixão, ele não tinha piedade, ele, se fosse necessário, batia, judiava, matava para dar de exemplo. Esse é o pai que ele teve numa vida anterior. Esse é o Martim Gaspar. Então estamos vendo um homem que infelizmente juntou para si um peso muito grande na forma de tratarmos os nossos irmãos escravos. Temos que ter muita piedade de um personagem como este, que juntou para si grandes opositores que o tempo ajudará a quitar as dívidas em existências difíceis. Continua. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhe obtinham os favores. A troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho estabeleceram-se, dessa forma, os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Então aqui nós estamos vendo, né, um caso que até não era comum naquela época, não é? Apesar dele ser solteirão, ele teve um relacionamento com uma negra, uma escrava, e tiveram um filho. Só que esse homem tinha uma venerança por esse filho, não é? E se aproximou muito desse filho. E esse filho, apesar de ter uma mãe escrava, ele deu continuidade no mesmo processo do pai. Era uma pessoa incrédula, era uma pessoa violenta, era uma pessoa que conquistou o amor do pai exatamente porque não respeitava os negros que eram os escravos daquela fazenda. Então isso fez com que o pai desse a ele todos os títulos, reconheceu-o como filho, deu a ele toda a condição de estudo, preparou ele para que fosse o seu herdeiro. E nós vemos aqui então como realmente as pessoas às vezes esquecem o seu passado. Quantas pessoas veio da mais alta pobreza e quando chegou a uma riqueza, não quis nem saber daqueles que passam fome. Então nós percebemos que isso é uma coisa comum, não é? Nós temos uma facilidade de esquecer o nosso passado. Então nós vemos aqui a história de uma pessoa que hoje reencarnou como um presidente de um centro espírita, mas nós já estamos aqui percebendo que numa existência anterior ele matava, ele feria no tronco os escravos, era violento, desfazia das mulheres, vendiam crianças pequenas, tirando do seio das mães. Então nós precisamos parar com essa ideia de achar que um presidente ou um dirigente espírita é um ser santificado. Não, é um ser altamente comprometido com o passado, em que muitos desses que ele ajuda na casa espírita é os mesmos que ele jogou no lamaçal. Continua. Pai e filho contavam respectivamente 43 e 21 anos de idade. Quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado
estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos feminis da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio em que se enliçou desventurado. Então aqui eu gostaria de estar vendo um ponto que acontece muito, não é? Sérgio, por que às vezes um pai e um filho, o pai e uma filha, a mãe e um filho, a mãe e uma filha, tem um amor extremo e num determinado momento acontece alguma coisa na vida daquela família que aquele amor acaba virando um ódio? Isso é muito comum nós ouvirmos. Veja, aqui nós temos um pai e um filho devotando-se um amor completo um para com o outro. O pai conhece uma mulher ainda jovem, mais ou menos na idade do filho, se encanta com essa moça e casa-se com essa moça e traz essa moça para a fazenda. Só que, de repente, aquilo que a vida, às vezes, não consegue explicar num processo reencarnatório, percebeu-se que tanto o rapaz, o filho, quanto a enteada, ou seja, a esposa do seu pai, começaram a ter, através do olhar, começaram a ter uma atração muito grande um pelo outro. E essa atração começou a crescer de tal maneira que já começou-se a pensar o filho a tirar a vida do pai. Olha que coisa impressionante. Como é que nós vamos explicar isso num divã de psicologia se nós não conhecermos a reencarnação? É o que nós estudamos no capítulo passado, quando Silas fala de Freud, que havia cometido um equívoco enorme na psicologia e na psicanálise de não ter engendrado a reencarnação. Não tem como, num divã, tentar resolver um problema dessa natureza. Porque nem o pai, nem o filho conhecia aquela jovem. E, de repente, um ódio tomou conta. Como é que vai explicar isso se nós não buscarmos as origens pertinentes às vidas anteriores? Vamos continuar a lição para nós entendermos o processo de Maria Emília e também o processo do pai e da mãe que estão envolvidos nesse processo. Continua. Sabendo o genitor acamado, em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas. E certa noite administrou-lhe uma porção entorpecente, com aprovação da madrasta. Tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo, conduzido o pai ao sepulcro e, apoderando-se-lhe dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu-o em nuvens de fluidos inflamados,
contra os quais o infeliz não possuía defesa. Então nós vemos aqui, André, que é importante nós compreendermos esse aspecto que é interessante. Olha, o filho, unindo a esposa, arquitetaram um plano. Envolveram dois personagens, que até dá o nome desses dois personagens, que é Antônio e Lucídio, para que auxiliasse no plano da morte do próprio pai. Esses dois capatazes não gostavam do pai, então ficou mais fácil para arquitetar. O pai também já vinha doente, já vinha com sérios problemas no fígado. Então eles iriam ali simular uma questão de um incêndio, onde aquele homem morreria de forma violenta. Só que o que acontece na maioria das vezes? A gente esquece que a gente pode matar o corpo, mas você não elimina o espírito. Imagine o espírito daquele pai chegando no mundo espiritual com uma revolta terrível. Já era um espírito que poderíamos dizer maldoso, agora com aquela raiva do filho, da esposa, daqueles dois capatazes, o pai então começa a perseguir o filho, com aquele ódio, com aquela raiva, com aquela tenacidade. Então nós vamos vendo aqui um caso, que são aqueles casos impensados, onde se reúne numa reencarnação para tentar resolver. Muitos perguntam, Sérgio, mas então teria que ter acontecido isso? Não. Aquele jovem poderia ter alegado ao pai que ele teria compromissos fora da fazenda para não se envolver com a esposa do pai e não precisaria ter acontecido nada disso. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Então nós vamos ver agora o que desencadeou tudo isso, para nós entendermos quem são aqueles 5 personagens que estão ali dentro daquela casa. Parece que já nos foi mostrado, não é? Os 2 capatazes, aquela jovem que era filha dele, não é? Já começa a ser aqui mostrado para nós quem são. Mas nós vamos dar uma parada aqui, para a gente poder até refletir nesse vídeo, para a gente dar continuidade no próximo vídeo à história, que é muito interessante nós entendermos todos esses personagens, não é? Então, nós vamos aqui, o André tem um recado para todos nós. Qual é, André? Seja membro do canal. Aqui na descrição do vídeo, você tem acompanhado as nossas redes sociais, o trabalho do CEPAC, o trabalho da TV, e você pode colaborar diretamente com as nossas atividades. Ao lado do botão inscreva-se, que também é importante para o canal, tem o Seja Membro. É uma ferramenta do próprio Google, a qual você ajuda diretamente o canal. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Ação e Reação, pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. Não esqueça de dar o seu gostei. A nossa página é monetizada e vai ajudar e muito. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, para dar continuidade nessa história linda de Adelino Correia. Até o próximo programa.